No programa de hoje você vai acompanhar a luta da APEUESP por uma justa atribuição de aulas. Vai rever momentos culturais de 2022 e vai reafirmar nosso compromisso com a democracia. Confira. Desde o final de dezembro, a APEUESP tem cobrado uma atribuição de aulas transparente e justa. Com a mudança de governo, a pressão aumentou. No dia 4 de janeiro, mesmo debaixo de forte chuva, a categoria se reuniu em frente à Secretaria da Educação, exigindo diálogo sobre a questão. Valorização, nós queremos respeito, nós queremos gestão democrática, nós queremos reajuste do piso, nós queremos fim do confisco, mas hoje nós queremos o cancelamento da atribuição. Às vezes vai aguentar isso, porque a gente estava na véspera do ano novo, lutando aqui na secretaria para cancelar toda a atribuição de aula. Então isso não é briga de todos, é de toda a categoria que foi convocada a estar hoje. Não com paralelismo sindical, mas com verdadeira luta, que é cancelar a atribuição de aulas. A Secretaria se comprometeu a receber a APEUESP no dia 11 de janeiro, quarta-feira, e novamente os professores se reuniram na Praça da República para cobrar. Foi uma reunião bem focada na atribuição de aulas, em outros pontos da pauta, como por exemplo a própria forma da atribuição, mas sobretudo essa injustiça que foi criada por o tempo de serviço na frente da jornada, né? Isso tem que acabar, acertar aqueles que estão com a aula, poder pelo menos ao longo do ano, poderem, né, vai soltar a aula, então pegar, mas nesse momento quem está ferrado são os categoria O. Eu usei o termo ferrado, mas prejudicado, eu diria. Por que ele está prejudicado? Porque o categoria O, eles deixaram de... a gente conseguiu a lei, eu fui autora da lei, que recontratou aí 50 mil professores, mas lamentavelmente, né, esses professores tiveram que ir para banco de talentos para depois voltar. E agora na volta foram totalmente injustiçados. Por isso que tem que voltar todo o processo de atribuição de aulas. Nos programas anteriores mostramos as ações sindicais e sociais da APEUESP. Agora vamos falar de arte e cultura, um elemento essencial para a nossa educação humanista. O ano de 2022 foi marcado pelo centenário de um evento que transformou profundamente a cultura brasileira. E nós não poderíamos deixar de falar do centenário da Semana de 22, aqui no Educação na TV. Foi a criação de um espaço onde a melhor arte no nível mundial é incorporada ao mesmo tempo em que se buscam todas as raízes populares do Brasil e em uma nova interpretação do Brasil. É um momento quase mágico. E a gente tem que, a semana, ela vai ter implicações para além da arte. Com a diminuição do impacto da pandemia, vários museus e espaços culturais retomaram suas atividades. E um teve destaque especial, o Museu do Ipiranga, que passou por uma longa reforma e reabriu para comemorar o bicentenário da independência. Nós fomos lá conferir. O Museu do Ipiranga, ele é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, né? Ele foi aberto ao público no final do século XIX, né, 1895. E desde esse momento, né, a partir desse momento, ele sempre teve uma relação muito intensa com a educação formal. Então a gente tem relatórios, relatos, né, por décadas, de grupos numerosos de estudantes, alunos, professores, etc., da educação formal que se dirigiam ao museu
numa perspectiva de relacionamento entre os conteúdos da sala de aula e os acervos que estavam expostos aqui. Outro museu que mereceu atenção especial do nosso programa foi o da Língua Portuguesa. Foram 5 anos de reforma e espera, mas o Museu da Língua Portuguesa voltou mais vivo do que nunca para receber muito bem alunos, professores e público em geral, com muita interatividade, diversidade e cultura. Ele tem essa linguagem, né, de uma tecnologia moderna, de ponta, e com isso uma grande interatividade. Não dá muito para a gente falar da língua portuguesa, que é algo que nos relaciona com o mundo em todos os sentidos, né? Sem falar em interatividade, porque a língua está em cada um dos visitantes. Então ele também é acervo, vamos dizer assim, por isso essa interatividade também. O cinema também esteve presente em nossa programação, até porque a linguagem audiovisual é uma importante ferramenta educativa. E no Oscar de 2022, um filme asiático encantou a todos, falando de educação. O Butão fica nas encostas do Himalaia e faz fronteira com a China. No filme A Felicidade das Pequenas Coisas, um jovem professor é enviado para a mais remota aldeia do país e sua adaptação à dura vida e aos costumes locais acaba por torná-lo outra pessoa. O enredo faz lembrar o pensamento de Paulo Freire, que sempre nos aponta que ensinar também é aprender, e ensinar e aprender não pode se dar fora da procura da beleza e da alegria. Também o cinema brasileiro teve espaço em nossa tela, e falando de assuntos muito pertinentes. Ai não, gente, sempre assim, esse tipo de coisa. Mas como diria Karl Marx, as revoluções são uma locomotiva. Então, o filme ele conta a história do Chicão, que é um professor de história de uma escola particular, e começa a sofrer perseguição por parte dos pais de uma aluna dele. Ela filma uma das aulas dele, né, sobre história, na qual ele cita Marx, e isso vai parar na mão do diretor da escola, né? Então ele começa a sofrer uma certa perseguição ideológica por parte do diretor da escola e por parte dessa comunidade, né, que quer impor a escola sem partido, né? A literatura, como sempre, teve forte presença por aqui. Não só divulgamos feiras e mostras literárias, mas também conversamos com quem escreve e divulga a leitura nas escolas. E essa questão da literatura ser uma obrigatoriedade na escola também tem que ser compreendida de uma outra maneira. A gente precisa de referências. Eu não vou ler só o que eu quero na escola. Eu leio, às vezes, coisas que vão me formar, que vão formar a minha identidade cultural. As artes plásticas também estiveram presentes em nossa programação através de exposições e entrevistas com artistas. O Educação na TV de hoje veio conversar com o genial artista Eduardo Surur, que utiliza a arte através de intervenções urbanas em espaços públicos. Me fala um pouquinho sobre a arte que você produz aqui, como é que você transformou ela numa ferramenta de transformação? A arte, para mim, é uma ferramenta de transformação. Eu costumo dizer que a arte salva, porque ela resgata os sentidos, resgata a percepção, o que o ser humano é capaz de fazer, o potencial criativo através da arte, ele se espalha na sociedade. E as intervenções urbanas, elas atingem o cotidiano de milhares de pessoas. E através dessa penetração no espaço público, você gera mais possibilidades de transformar a realidade e o pensamento da sociedade. A educação não seria completa sem a contribuição da arte em todos os campos do conhecimento. O Educação na TV de hoje fica por aqui. A APUESP reafirma a sua posição na firme defesa da democracia e de repúdio a qualquer ato que desrespeite as instituições. Até a próxima semana.